Olá, você vai conferir agora o programa Contra a Corrente. Nós vamos falar sobre a PEC 287, que fala a respeito da reforma da Previdência. Bom, pode ser reforma ou extinção. Participam do debate Floriano Martins de Sá Neto, vice-presidente de Política de Classe da Anfip, Pedro Armengol, diretor da CUT e da Condicef, e também deputado Paulo Pimenta, do PT Rio Grande do Sul, da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Vamos conferir o material preparado aqui pela TV Comunitária de Brasília. Bom, quero saudar a mesa, saudar cada companheiro e cada companheira, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre esse cenário da conjuntura, mais particularmente hoje, sobre o tema da Previdência. E hoje é um dia bastante simbólico para isso, né? Porque nós tivemos hoje a instalação, né, da comissão, um ambiente extremamente difícil. Passei pela Câmara hoje e aquele acesso ao corredor das comissões estava totalmente militarizado. O acesso da Câmara restrito e o acesso ao corredor das comissões restrito. E o país dando início a um processo de debate de uma reforma da Previdência que vai ter um impacto na vida de todos brasileiros e brasileiras. E, ao que tudo indica, será feito um debate que deveria ser um debate amplo, participativo, da pior maneira possível, Marizar. Para os companheiros e companheiras terem uma ideia, a proposta da comissão prevê um ritmo de atividades onde a Câmara votaria a proposta de reforma da Previdência até o final de março. Até o final do mês de março. E, posteriormente, indo para o Senado, a PEC teria toda a sua tramitação conclusa, no máximo, no cronograma que os golpistas estão propondo, até junho. Portanto, a ideia do governo é estabelecer um cronograma que faça com que, ainda no primeiro semestre de 2017, nós já tenhamos no país as novas regras da Previdência. Os companheiros que vão usar a palavra depois, companheiro da CUT, companheiro da Anfip, com certeza vão aqui, através de slides, de PowerPoints, de tabelas, demonstrar para vocês aqui os números da Previdência. Os números que desmontam toda a tese que está por trás dos argumentos principais que o golpe vem apresentando. Eu quero falar mais sobre a questão política mesmo, né? Quero conversar com vocês sobre esse cenário e trocar algumas ideias com vocês sobre o que nós podemos fazer. A pergunta que eu mais ouço das pessoas é exatamente essa: o que a gente pode fazer? Vejam que na última semana, de quinta-feira até agora, nós tivemos a nomeação do Moreira Franco, ganhando foro privilegiado, a indicação do Alexandre de Moraes como ministro do STF, com um mandato possível até 2043. Nós tivemos ontem o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Deu uma medida que terá uma profunda repercussão nas relações de trabalho do país, que é uma medida que visa desresponsabilizar o poder público dos efeitos trabalhistas das terceirizações, retirando ainda mais a possibilidade da responsabilidade complementar das prefeituras, governos estaduais, governos federais, das
tão comuns, né? Questões trabalhistas que envolvem empresas terceirizadas, e tivemos hoje a instalação da Comissão da Reforma da Previdência e da Reforma Trabalhista. Eu conversei esses dias com alguns companheiros do movimento sindical da Argentina, e eles me diziam que isto é uma espécie chamada estratégia do caos, né? Você tem tantos temas sendo tratados ao mesmo tempo que você consegue criar um ambiente onde as pessoas já não sabem mais sequer o que está acontecendo, porque são um conjunto de notícias que surgem e que vão saindo da pauta pela velocidade de temas que as pessoas não conseguem sequer definir uma estratégia clara de como se organizarem. Outro aspecto que me parece bastante relevante é que nós estamos diante de um governo, todos nós sabemos que é um governo sem legitimidade, um governo que não foi eleito, e é um governo que, com certeza, não terá um sucessor. E um governo que não foi eleito por ninguém, e um governo que não terá um sucessor, não é um governo que deve satisfações a ninguém. Portanto, nós não teremos, certamente, numa eventual nova eleição, nenhum candidato que venha para defender o legado, as maldades que serão executadas por esse governo. E temos um governo que não sabe quanto tempo vai durar. Nós estamos vivendo um cenário de instabilidade política institucional no nosso país, que ninguém sabe ao certo qual é o prazo de vida útil desse governo. Né? Quer dizer, o que nos garante que, na medida em que houver uma ampliação desse processo de delações, que mais informações venham à tona a respeito do subterrâneo das relações políticas que envolvem este governo, não se crie um quadro, né, que exija da própria classe dominante, da elite, uma outra alternativa, que descarte, né, assim como já foram descartadas figuras como Eduardo Cunha, o Temer, para a construção de uma outra saída. Portanto, é um governo que corre contra o tempo. E, do meu ponto de vista, são muito nítidas as demonstrações disso. Vejam, por exemplo, que a defesa do presidente Lula fez uma solicitação para que as audiências de instrução do caso do triplex fossem adiadas hoje, porque era, né, a missa de 7º dia da dona Marisa. E esse pedido, que é um pedido banal, que em qualquer lugar do Brasil, um réu, um acusado, uma pessoa, fizesse uma solicitação a um juiz para que ocorresse um adiamento de uma audiência por conta da morte de um familiar ou alguma coisa, seria atendido. Né? Agora, por que o Moro negou? Exatamente por causa do prazo, por causa do tempo. Eles sabem que existe um conjunto de fatores acontecendo que pode criar um ambiente que inviabilize que eles consigam, no tempo necessário, avançar no processo de desmonte do Estado, de venda do patrimônio, de redução do tamanho do Estado, para ampliar a oportunidade de novos mercados para a iniciativa privada, onde a questão previdenciária é, sem dúvida alguma, uma das questões principais. Por outro lado, companheiros e companheiras, eu sou daqueles que acredita que nessa questão há um paradoxo, porque talvez a questão do debate da Previdência seja a melhor oportunidade que nós temos para que as pessoas consigam perceber o que o golpe muda na sua vida. Quando a gente discute, né, a PEC, que reduziu os investimentos públicos na saúde, na educação, quando a gente discute a questão do pré-sal, são debates muito importantes, mas que, de uma forma geral, o cidadão e a cidadã têm dificuldade de entender como que aquilo ali tem um reflexo na sua vida. Ele sabe que aquilo ali vai trazer um efeito, vai trazer uma precarização dos serviços públicos que, num determinado momento, pode afetar a sua vida.
Mas a reforma da Previdência, ela nos permite fazer um trabalho quase que pedagógico, que permita que cada pessoa se enxergue. Ou seja, o que isso vai mudar na minha vida? Eu, no último sábado, estava participando de um evento, lá no Rio Grande do Sul, com trabalhadores e trabalhadoras rurais. E lá, num determinado momento, uma senhora já de idade, ela pegou o microfone e ela disse, olha, deputado, a única coisa de bom é que eu, graças a Deus, não vou ser atingida. Né? Eu digo assim, como não vai ser atingida? Não, mas eu já estou aposentado há uns quantos anos, e quem já está aposentado... Não, mas o trabalhador e a trabalhadora rural recebe o benefício e, até então, com o valor equiparado e vinculado ao salário mínimo. Na medida que houver uma desvinculação do valor do salário mínimo do benefício previdenciário, a senhora vai perder 2%, 3%, 4% do poder de compra ao ano. Em poucos anos, a senhora vai receber o valor de aposentadoria da metade do salário mínimo. Então, nós não precisamos que haja uma mudança na questão do benefício, basta que haja um mecanismo que desvincule a correção do benefício de proteção continuada e da pensão e do salário mínimo daqueles aposentados, trabalhadores rurais ou não, que ganham um salário mínimo, que em poucos anos a senhora vai ter. E as pessoas não sabiam disso. Quer dizer, o que fica evidente é que a grande maioria das pessoas ela não tem ainda a compreensão do como que isto atinge a sua vida. Quando a gente diz, e vocês estão vendo toda hora, que a idade mínima da aposentadoria vai aumentar para 65 anos, isso por si só já parece algo extremamente grave, porque muitas pessoas, de alguma maneira, programam a sua vida, planejaram a sua vida. Né? As pessoas imaginam, tudo bem, vou trabalhar até os 65 anos e vou me aposentar. Ocorre que tem um outro mecanismo que diz que, com 65 anos, a pessoa terá direito a 51% do valor do seu salário, da sua contribuição média, mais 1% por ano de contribuição. Então, se ela tiver 65 anos, com 25 anos de contribuição, ou com 30 anos de contribuição, ela vai ter 81%. Ela vai pensar, bom, mas pelo menos eu vou ter 81% da média das últimas contribuições? Não. Porque, a partir de agora, a média será feita de todas as contribuições. E não só das últimas contribuições. Então, uma pessoa que tenha contribuído 35 anos, quando ela chegar em 65 anos, que ela faz 20 anos que ela estava recolhendo por 3 salários mínimos, ela vai se aposentar com 86% da média das contribuições dos 35 anos, que, portanto, fará com que ela tenha a sua aposentadoria reduzida de maneira muito substancial. Parece até um pouco complexo, mas não tem nada de complexo, é fácil de explicar isso para as pessoas. Então, acho que o grande desafio que nós temos nesse próximo período é combinar uma capacidade de luta e de mobilização com um enorme esforço que nos permita fazer com que as pessoas se enxerguem dentro da reforma. Ou seja, como é que isso vai atingir a minha vida? Como é que isso vai refletir na minha vida? Né? E aí, pessoal, os exemplos são os mais diferentes. Nós podemos pegar a questão da aposentadoria por invalidez, nós podemos pegar a questão da pensão, nós temos que ter a capacidade política de identificar nos nossos interlocutores aonde que a gente consegue
de maneira mais eficiente, enquadrar o exemplo que nós queremos trabalhar. E eu quero dizer para vocês que, pela minha experiência, quanto mais a gente consegue fazer o debate que permita que esses raciocínios, né, e que as pessoas possam fazer pergunta, que na medida que você vai respondendo em determinadas situações, outras pessoas também vão compreendendo o que vai acontecer com a sua vida, isso tem feito com que a gente possa, né, cada vez mais ganhar em termos de capacidade de organização, de resistência, de luta e assim por diante. Agora, é evidente que nós temos aí, pessoal, um calendário extremamente exíguo. Nós estamos na metade de fevereiro, nós temos um carnaval pela frente, nós vamos entrar março, nós sabemos que o Senado é muito mais impermeável a qualquer pressão popular do que a própria Câmara, e devemos, até o final de março, estar votando esse negócio dentro da Câmara. Então, nós não temos um tempo, né, que nos permita imaginar, né, todo um cronograma do calendário. Nosso tempo é extremamente curto. E nós não estamos ainda num estágio de organização, de mobilização, né, perto daquilo que nós precisamos para poder dar conta deste volume de informação que se contrapõe, por outro lado, com uma informação massiva do governo, nos grandes meios de comunicação, tentando vender para a população uma realidade absolutamente distinta dessa que nós estamos debatendo. Eu acho que, no caso do serviço público, a gente vai ter que fazer também um esforço enorme para diferenciar as situações que ocorrem. Entre aqueles servidores que entraram até 2003, que não têm o teto do limite da contribuição do INSS como limite, daqueles servidores que entraram em 2003 e que, na data da promulgação, terão 50 anos e 45, no caso dos homens e das mulheres, que entrarão numa regra de transição. A outra situação que envolve aqueles servidores que entraram depois de 2003 e que, na data da promulgação, não têm 50 ou 45 anos, entrarão numa outra situação. E ainda uma quarta situação que vai envolver os servidores que entrarão a partir de agora. Então, pelo menos, na minha leitura, nós vamos ter, digamos assim, no segundo semestre desse ano, dentro do serviço público, pelo menos, identificando assim, 4 situações distintas. Nós vamos ter, numa mesma repartição, 4 tipos de situações previdenciárias entre aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão ali, né? Então, isso também vai nos trazer uma complexidade maior para isso. E, por fim, pessoal, para a gente poder otimizar da melhor maneira possível o nosso debate, eu não tenho dúvida que, nesse projeto, desse estágio do neoliberalismo que nós estamos vivendo a nível internacional e que é o grande motivo econômico do golpe, o grande desafio que está colocado para eles é, cada vez mais, identificar no Estado as novas oportunidades de negócios. A venda do pré-sal significa isso, a redução do tamanho do Estado na educação, na saúde, naturalmente leva, né, a um crescimento cada vez maior da presença do ensino privado, da saúde privada, especialmente na saúde. Quanto mais precarizada, mais você tem ambiente e espaço para oferecer um plano de saúde popular, uma espécie de um SUS subsidiado, essas propostas que cada vez mais começam a surgir, né? E o cidadão, ao natural, ele começa a fazer um raciocínio que é um raciocínio muito complicado. O cidadão começa a pensar o seguinte, e você sabe que nós temos hoje um universo enorme da população que são os chamados precarizados, né?
quer dizer, um contingente imenso da população, que muitas vezes não está representado pelos sindicatos, pelas entidades, pelas associações, muitos deles que foram integrados à previdência formal através do microempreendedor individual, né? Boa parte que, através do Simples, se aproximou também da formalização, e essas pessoas começam a fazer o raciocínio, elas dizem, eu nunca vou me aposentar. Eu nunca vou me aposentar. Quer dizer, eu não vou contribuir 49 anos da minha vida, então é o seguinte, eu não quero mais pagar esse negócio. E os bancos começam a oferecer alternativas. Dali a pouco o cara começa a fazer um cálculo, eu vou gastar não sei quanto de previdência, mas não sei o que lá, mas se eu botar numa poupança e não recolher o INSS, né, em 20 anos, eu vou ter poupado não sei quanto, e eu vou abrir um negocinho para mim e eu vou tocar o resto da minha vida com não sei o que eu vou... Né? E esse raciocínio é um raciocínio perverso, porque nós sabemos que isso leva a um processo de precarização do Estado, porque essa pessoa ela vai adoecer, essa pessoa ela vai gerar um conjunto de demandas. Quanto mais nós precarizarmos essa relação, nós vamos reduzir a capacidade de arrecadação. Então, isso envolve desde a pessoa mais humilde, que estabelece uma relação precária, como também aquele conjunto de pessoas que já entra no serviço público com uma cultura de que a previdência privada é algo que se incorpora no seu projeto de vida. Né? Quer dizer, eu entro no serviço público agora, eu tenho um teto da previdência, eu já tenho desde 2003 uma normatização da previdência complementar. Quanto mais eu precarizar essas condições, mais eu vou procurar a saída do Bradesco, do Banco do Brasil, que vai me oferecer um plano de previdência complementar, um PGBL, eu não sei o quê, e eu vou passar, então, a destinar parte da minha renda para substituir aquilo que o Estado não vai me dar. Então, eu não tenho dúvida, companheiros e companheiras, de que por trás de tudo isso só tem um objetivo, é viabilizar um enorme negócio, né? Um grande negócio. E talvez a Previdência seja, para eles, o maior de todos, em termos daquilo que ela oferece, em termos daquilo que ela significa. Né? Eu não conheço de maneira detalhada, com certeza existem vários companheiros e companheiras que conhecem melhor do que eu. Né? Mas eu estava conversando esses dias com um companheiro, ele estava me explicando como é que funciona, por exemplo, os planos de saúde privada nos Estados Unidos, né? E praticamente todos eles são com seguro. Né? Então, a pessoa não tem um plano, como a gente tem muitas vezes aqui um plano complementar, a pessoa tem um seguro saúde. Então, tu paga lá um seguro, paga por mês, e tu vai ter lá um seguro de 20 mil reais, de 30 mil reais. Bom, tu vai ser, né, por uma determinada necessidade, tu vai para um hospital, fazer uma cirurgia, uma coisa, o seguro vai cobrir até aquele determinado valor. Extrapolou o valor seguro, tchau. Não tem dinheiro para internar, não interna. Não tem SUS. Quer dizer, não tem como ser atendido, não vai ser atendido. Quer dizer, voltando a uma situação muito pior do que nós já tivemos aqui antes da Constituição de 88. Então, o cenário que vem pela frente aí, minha gente, quando eu cheguei aqui, alguém brincou para mim e disse assim, está feia a coisa, né? Eu disse, mas vai ficar pior. Né? Então, eu acho que o cenário é desafiador, ele nos exige muita capacidade de resistência e muito trabalho para poder dar conta do desafio que nós temos aí, de maneira muito intensa e muito aguda, especialmente nos próximos 60 dias. Muito obrigado, pessoal. Não, primeiro, como sempre, né, saudar aqui o deputado Paulo Pimenta, um dos grandes parceiros nossos dentro daquele complexo espaço de resistência que atualmente é o Congresso Nacional, é a Câmara Federal. Saudar aqui o companheiro Otto, companheira Miriam, todos os companheiros e companheiras aqui presentes numa quinta-feira à noite, né, para esse debate sobre reforma da Previdência. Né?
das dificuldades, inclusive, desse enfrentamento. Na última vez, quero registrar que nós estávamos lá resistindo contra a aprovação da PEC 555. Se não fosse o Paulo ficar com a gente lá durante 4 horas, preso lá no Nereu, a gente tinha literalmente entrado na taca, porque estava a polícia lá fora para bater na gente, e foi o Paulo que ali resistentemente ficou lá, porque se não tivesse um deputado com a gente, eles tinham tirado a gente lá de dentro na porrada. E, inclusive, a segurança tinha avisado. Vocês têm meia hora para sair. Se não saírem por bem, vão sair de outra forma. Mas, primeiro, dizer que o Paulo já colocou todos os aspectos, eu diria, políticos, inclusive, dos interesses que estão por trás, né, dessa reforma da Previdência. Algumas consequências também o Paulo já, como sempre, né, que acumula bem esse debate, adiantou. Né, só reforçando que nós sempre dizemos de que a reforma da Previdência ela é mais uma fatura que está sendo pago pelo golpe que foi dado nesse país para atender os interesses do grande capital nacional e internacional, porque a conta da Previdência é uma das contas, né, que o capital tem mais interesse, né? O volume de recursos que movimenta as contas da Previdência Pública são valores muito altos e que, naturalmente, o setor financeiro privado quer esse dinheiro para eles. Inclusive, o que a gente vê mais nas redes sociais são a frasezinha lá, salve a sua aposentadoria. E está lá a propaganda do Bradesco, de todas as seguradoras privadas, né, para salvar a sua aposentadoria. Então, o que nós queremos trazer aqui, enquanto CUT, a nossa Secretaria de Relações de Trabalho, são justamente algumas considerações gerais que achamos importante nesse debate que o Paulo colocou muito bem, que a gente tem de construir mecanismos de reproduzir em todo o país. Infelizmente, a maioria da população não tem ainda, bora dizer, a dimensão, o conhecimento e a dimensão das consequências dessa reforma. Infelizmente, né, o governo tem o controle da grande mídia, e o que está passando para a maioria da sociedade é que a Previdência tem problema de caixa. Tem um problema de déficit, que esse déficit tem de ser resolvido. Quando, com certeza, quando o companheiro da Anfip chegar, ele tem muito mais propriedade para falar sobre o déficit, porque nós, inclusive, sempre afirmamos, de forma técnica, de que o sistema de seguridade social do Brasil não tem déficit, não existe déficit, tem superávit, mesmo com toda a crise econômica, né, mesmo com a diminuição, inclusive da arrecadação produto, inclusive da alta taxa de desemprego, mas mesmo em todo o sistema de seguridade, ele ainda é superavitário. Quer dizer, o problema não é contábil, o problema é de concepção. É que transformaram, na concepção deles, a Previdência num seguro privado, que só considera o que o trabalhador paga e o que o trabalhador recebe depois que adquire o direito de se aposentar. Aí realmente tem déficit. Mas, se olharmos o sistema de seguridade da forma que está garantido na Constituição de 88, evidentemente que o sistema de seguridade social no Brasil não é deficitário. E, naturalmente, nós da CUT denominamos essa reforma de uma anti-reforma da Previdência, que é para acabar com a aposentadoria. Esse é o discurso simplório que ele quer acabar com a sua aposentadoria. Porque, com as alterações que estão sendo propostas nessa PEC, a maioria das pessoas não vai ter realmente acesso à aposentadoria. E é esse o objetivo. Inclusive, aqueles poucos que têm condições, que é uma minoria, migrarem para os regimes de previdência privada, e a maioria da população vai ficar, assim, descoberta. Ou então vão morrer antes de se aposentarem. É isso que está dado em termos de consequências dessa reforma. Colocamos alguns elementos. Né? Primeira consideração, que é o impacto da aprovação da PEC 555, que é outra PEC, né, que eu diria de que a própria PEC 287 é uma imposição da PEC 555, que aponta para a restrição de investimento público, para o congelamento de investimento, e que, no período de 3, 4, 5 anos, com a aplicação da PEC 555, o rombo que eles hoje dimensionam vai ter triplicado ou quadruplicado. Então, isso, a PEC 287 da anti-reforma da Previdência é uma imposição da PEC 555, né, já aprovada pelo Congresso. Envolve também a assistência social, que é acabar com qualquer perspectiva de termos assistência social, o caráter de desmonte com restrição no acesso e redução dos valores dos benefícios, quer dizer,
restringir o acesso da maioria, e os que tiverem o benefício muito pequeno, praticamente, né, é irrisório, converge para um regime único de previdência, regime geral mais regimes próprios. Eles querem acabar com qualquer regime próprio, convergindo, forçando a convergir tudo para um regime geral que vai ter uma cobertura mínima desse regime geral. Atinge principalmente os que têm empregos precários e as mulheres, aquela continha que o deputado Paulo Mendes já colocou aqui, que você chegando a 65 anos, você não tem direito à aposentadoria integral. Você tem direito a 51%. Aí você tem mais 1% a cada ano de contribuição. No mínimo, você tem que ter contribuído 49 anos. Bem, num país onde nós temos um nível de informalidade que nós temos, o nível de rotatividade que nós temos, que as pessoas passam um ano empregado, 3 anos desempregado, 6 meses desempregado, 3 meses desempregado, né? Em setores como, por exemplo, a área de comércio e outros, rural e etc. Para você somar 49 anos de contribuição, para a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, é praticamente impossível você ter uma perspectiva de uma aposentadoria integral. Desconsidera a realidade do mercado de trabalho brasileiro, precário e de alta informalidade, como nós já falamos. Pode passar, companheiro. Algumas outras considerações. 7,42% da PE, a população economicamente ativa, não possui cobertura previdenciária. Esse percentual irá aumentar, e muito, né, que hoje já é um percentual considerável, irá aumentar o contingente de população economicamente ativa que não terá cobertura previdenciária, amplia a pobreza e a pobreza extrema a médio prazo, compromete uma das principais políticas de combate à desigualdade social, que é justamente a aposentadoria, compromete os princípios constitucionais de universalidade da cobertura e capacidade produtiva, não propõe medidas para resolver as denúncias fiscais e combater a sonegação, em momento algum ela aponta necessariamente para os grandes gargalos que hoje têm problema no sistema de previdência, sistema de seguridade. Oh, tudo bom com ele? Tal. E aqui nós passamos alguns comparativos de como é e como ficará, né, a situação atual, né, da Previdência e como ficará. A aposentadoria por idade, como é atualmente, 65 anos para os homens, 60 para as mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A medida proposta, 65 anos para os homens e mulheres, né, tudo igual, igualando, estendida para todos e com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Os impactos: penaliza os trabalhadores mais precarizados no mercado de trabalho, penaliza duplamente as mulheres, ocupações mais precarizadas e maiores jornadas totais, né? Dos benefícios concedidos em 2014 para as mulheres, 67,3% foram por idade. Entre os homens, esse percentual é de 44%. Quer dizer, esse contingente já não teria mais direito à aposentadoria, porque teria de ter esse tempo mínimo de contribuição. E as mulheres possuem uma jornada de trabalho total 7 horas superior à realizada pelos homens, e eles estão igualando, colocando em situação igual à dos homens. Quer dizer, um dos segmentos mais penalizados será, com certeza, as mulheres dentro dessa antirreforma da Previdência. Pode passar. Tempo de contribuição, como é atualmente. O tempo de contribuição é de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Apesar disso, há o fator previdenciário, aquela fórmula 85-95, né? Medida proposta: acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, não tem mais. A idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, mas tempo de contribuição será de 49 anos para a aposentadoria integral. Aquela continha que o Paulo já colocou aqui, você tem direito a 51 e 1% a cada ano de contribuição, que isso dá, no mínimo, 49 anos de contribuição para você ter direito a 100%, mesmo com 65 anos de idade. Os impactos: ignora a realidade do mercado de trabalho, ainda bastante precarizado e com a alta taxa de informalidade, apesar das melhorias desde 2003, dificulta o acesso ao benefício integral, praticamente inviabiliza o acesso ao benefício integral, e ignora as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na vida social, né, que é uma das coisas mais graves. Pode passar com ele. Valor do benefício. Como é atualmente, 80% dos maiores valores de contribuição desde julho de 94 estabelece o salário base. A aposentadoria será de 70% do salário base, acrescido de 1% ao ano de contribuição ilimitada ao teto de 5.189. A medida proposta: a média de todas as contribuições, como falou muito bem já o Paulo aqui, só repetindo, né, será a média de todas as contribuições para o cálculo do salário base. A aposentadoria será de 51% do salário base,
mais 1%, formando aquele total de 49%. O impacto reduz o valor do benefício recebido. Esse é o objetivo que vai acontecer, reduzir drasticamente o valor do benefício recebido. Pode passar. Pensão por morte. Como é atualmente? O valor do benefício segue as regras gerais de acordo com o valor do tempo de contribuição do segurado. A medida proposta, redução da pensão por morte para 50% do valor, mais 10% para o dependente. Se não tiver dependente, é só 50% do valor. O tempo de benefício é progressivo, de 3 anos à vitalícia, de acordo com a idade do pensionista. Qual o impacto? A nova regra não garante a proteção à família, objetivo principal desse benefício. Atualmente, cerca de 7,3 milhões de pessoas recebem benefício de pensão por morte. O benefício médio é de R$ 1.043 atualmente. Vai baixar mais ainda, caso essa proposta seja aprovada. Pode passar. Acúmulo de benefícios. Como é atualmente, é possível acumular a pensão por morte e aposentadoria. Algumas categorias, como professores, também podem acumular mais de um benefício. Medida proposta, proibição de acúmulo de 2 benefícios. Não tem mais, quem tinha, não terá mais acúmulo de 2 benefícios. Né? Impacto, essa medida impacta principalmente as mulheres, e em especial as mulheres no campo, né, que atinge mais diretamente essa medida. 88,3% do total de pensionistas são mulheres, 4,7 milhões. A maioria são mulheres pensionistas, que têm rendimento médio de R$ 1.372, menor do que 2 salários mínimos. O valor da aposentadoria mais pensão de 75% das pessoas que recebem 2 benefícios, cumulativamente é de R$ 1.738. 92% das pessoas que acumulam os 2 benefícios possuem renda conjunta inferior ao teto da Previdência, que é de R$ 5.189. Pode passar. Segurado especial rural. Como é atualmente, 60 anos para homens e 55 para as mulheres. O segurado contribui pela propriedade rural, garantindo cobertura para toda a família. Também tem direitos rurais que produzem para o próprio sustento, ou ainda que não possuam remuneração. A regra vale para o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rural, o pescador artesanal e seus familiares, e para o índio tutelado. Medida proposta, idade mínima de 65 para homens e mulheres, né, com regra de transição, definição de contribuição mínima individual, quer dizer, todos vão ter de contribuir, e o tempo de contribuição mínima de 25 anos. Quais os impactos? Aumento da pobreza no campo, redução de produção de alimentos e possível aumento de população urbana, aumentando ainda mais os problemas, né, da migração do campo para a cidade e as consequências dessa migração, sem condições das cidades receberem essas pessoas que, por falta de alternativa, têm a utopia e até a ilusão de que a cidade vai resolver seus problemas. Dos 15,2 milhões de ocupados no campo, 26,8% são trabalhados para o próprio consumo e 12,4% não são remunerados, não têm capacidade contributiva. Quer dizer, já é um contingente que vai ficar excluído de qualquer contingente previdenciário. Pode passar. Pode passar. Aposentadorias especiais. Assim, como é atualmente, algumas ocupações têm tempo de contribuição para aquisição do benefício reduzido, como professores, 30 anos para homens e 25 para mulheres. A medida proposta será concedida a partir de uma avaliação individual que defina se determinada ocupação impôs efetivo prejuízo à saúde. São os casos caracterizados de insalubridade ou periculosidade. Deduções na idade de aposentadoria de, no máximo, 10 anos e no tempo de contribuição de, no máximo, 5 anos. Qual o impacto? A medida impõe um aumento de tempo de contribuição barra idade sem melhoria das condições de trabalho. Pode passar para a gente acelerar mais. Aposentadoria por invalidez. Como é atualmente, possuir a carência de 12 contribuições isenta em caso de acidente de trabalho ou doença prevista em lei. Medida proposta, tempo de contribuição de 12 meses para 36 meses, tem que ser no mínimo 36 meses, com piso de 70% a 80% do valor da remuneração da ativa. Doença foi trocado por incapacidade, quer dizer, só se aposenta se tiver incapacidade total. A doença não vale mais para se aposentar como aposentadoria por invalidez. O impacto dificulta o acesso à aposentadoria por invalidez, claro. Né? Vamos para frente. Benefício de prestação continuada, BPC, concedido a partir de 65 anos, o valor do benefício é um salário mínimo, são público do benefício idosos e pessoas com deficiências incapacitadas para o trabalho com renda per capita de 1/4 de salário mínimo. A medida proposta, 70 anos para a concessão de BPC e desvinculação do salário mínimo.
né? Não tem mais a vinculação com o salário mínimo. Autoriza uma nova regulamentação para a definição de regras de acesso. O impacto é a ampliação da pobreza e pobreza extrema, né? Pode passar. Servidor público, como é atualmente, regimes e regras distintos para os trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos. O reajuste salarial concedido aos trabalhadores na ativa também é concedido aos trabalhadores aposentados, né? Medida proposta, 65 anos para os homens, com regra de transição, tempo de contribuição de 49 anos e mínimo de 25. Se não houver viabilidade financeira, os trabalhadores deverão ser cadastrados no regime geral de previdência. Quer dizer, a maioria dos que nós sabemos, os regimes próprios de previdência estão com problema, inclusive da União. Então, há essa flexibilidade de migrar para o regime geral. Abre a possibilidade de previdência complementar, da previdência complementar ser privada. Impacto, convergência dos regimes através da retirada de direito e empurra os entes para o regime geral e para a previdência privada. Quer dizer, acabar e inviabilizar o que já está extremamente delicado, a maioria dos regimes próprios de previdência e servidor público. Pode passar. Quais as medidas podem ser tomadas em contraposição à PEC? Aqui, rapidinho, que eu sei que o tempo já está quase estourado, né? Primeiro, no nosso ponto de vista da CUT, uma política econômica que estimula o crescimento da produção, o emprego, ampliando a arrecadação, essa que deve ser a medida. Revisão ou fim de desonerações das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento das empresas. Revisão das isenções previdenciárias para entidades filantrópicas. Alienação de imóveis da Previdência e de outros patrimônios em desuso por meio de leilão. Fim da aplicação da DRU sobre o orçamento da Seguridade Social, da circulação das receitas da União, que justamente o orçamento da Seguridade é desviado através da DRU para outros fins que não é do sistema de Seguridade, pode passar. Criação de refis para a cobrança de 236 bilhões de dívidas ativas recuperáveis com a Previdência Social, atualmente, essa é a estimativa que tem de dívidas, que não são cobradas. Melhoria da fiscalização da Previdência Social para combater a sonegação e a informalidade. Revisão das alíquotas de contribuição para a Previdência Social do setor do agronegócio. Destinação à Seguridade ou à Previdência das receitas fiscais oriundas da regulamentação dos bingos e jogos de azar em discussão no Congresso Nacional. Pode passar. Substituição ao fator previdenciário, a chamada Fórmula 8595. Isso foi uma proposta da CUT desde 2015, que a gente tem colocado no debate, inclusive no velho Fórum Nacional de Previdência. Mulheres mais de idade, mais tempo de condição de 85, e homens de idade, mais tempo de condição de 95. Pode passar. E algumas propostas da CUT para o Fórum Nacional de Previdência de 2007, a gente recupera nesse momento desse debate, que entendemos ser importante, inclusive, a qualquer momento que a CUT está sendo demandada, nós estamos levando, recuperando, inclusive, qualquer espaço de debate, essas posições que, desde 2007, a gente tem levado para o Fórum de Previdência. Previdência Social Pública, Universal e com Controle Social, identificação clara das fraudes, das sonegações e de seus autores e a consequência cobrança dos débitos, cobrança efetiva dos maiores devedores já identificados publicamente, garantia de que o orçamento da Seguridade Social seja utilizado somente para o financiamento do sistema, gestão quadripartida da Previdência Social com participação do poder decisório dos trabalhadores e transparência das contas para a população, garantia de que as isenções concedidas pelo governo a diversos setores sejam cobertas pelo Tesouro e não pelas contribuições dos trabalhadores e empresas que cumprem seu dever, que o Tesouro financeia a lei orgânica de assistência social como previsto por dispositivo constitucional e a Previdência Rural. Manutenção do vínculo entre o salário mínimo e o piso previdenciário e fim do fator previdenciário. Pode passar. Ainda que a contribuição das empresas à Previdência passe a ser calculada sobre o faturamento como forma de ampliar a arrecadação junto aos setores que ganham muito e empregam pouco. Ampliação de direitos previdenciários pela inclusão previdenciária, a recriação do Conselho Deliberativo de Gestão de Seguridade, com representação dos aposentados, dos trabalhadores do governo e dos empresários, incluir como tempo de contribuição o período de recebimento do seguro-desemprego, manutenção da pluralidade das fontes de financiamento da Seguridade Social, exclusão do orçamento da Seguridade Social da DRU, desvinculação da Receita da União, combate à informalidade e por uma nova política de atendimento aos trabalhadores vítimas de doença e acidente de trabalho integrada à vigilância sanitária e com a rede de atenção à saúde do trabalhador do SUS, em substituição ao programa de cobertura previdenciária estimado pelo COP ou data certa. Pode passar.
implementação do nexo técnico-epidemiológico previdenciário em todo o território nacional, implementação de um atendimento humano e respeitoso aos direitos do segurado dos postos do INSS, reabilitação profissional pública e de responsabilidade do Estado, com a recuperação e modernização dos centros de reabilitação profissional, cumprimento da legislação relativa às ações regressivas contra as empresas que descumprem as obrigações referentes às normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, transparência das informações da Previdência Social, como ordem de serviço, notas técnicas, protocolos interministeriais, portarias, declarações e outras, fortalecimento da data prévia, realização de concurso público em todos os níveis, estímulo à carreira, qualificação profissional e valorização permanente do funcionário público da Previdência Social, realização das conferências municipais, estaduais e nacional da Previdência Social. E teve alguns pontos em consenso no Fórum Nacional de Previdência, que é produto ainda de debate, como o fim do fator previdenciário, pois a condição seria a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria ou aumento do tempo de contribuição. Esse, inclusive, foi um debate que sempre, um grande conflito, inclusive de posições sobre o fim ou não, porque sempre nós da CUT sempre dissemos que com o fim do fator necessariamente viria a idade mínima, né? E é uma idade mínima que não é mínima como essa de 65 anos de idade, né? Pode passar. E, por fim, né, a gente queria aqui, primeiro, pedir desculpa aí, que eu acho que o tempo deu uma estouradazinha boa, né? Mas dizer que os elementos que a gente traz aqui são elementos que nós da CUT, nesse momento, estamos, junto com as demais centrais sindicais, inclusive com a assessoria importante do DIESE, construindo mecanismos, a gente está levando isso literalmente para as bases. Não só como elemento para a gente estar fazendo pressão na base dos parlamentares, não é só para isso, mas principalmente com o objetivo de que a população tenha a consciência e tenha o conhecimento da dimensão dos impactos, das consequências dessa proposta de reforma. É como disse aqui o deputado Paulo Pimenta, tem gente que já me disseram também, Paulo, na rua, olha, ainda bem que eu já estou aposentado, não tenho nenhum problema. Hoje à tarde um companheiro me disse ali embaixo o seguinte, Pedro, olha, eu acho que não vai ter problema comigo, eu já tenho o tempo de contribuição, já tenho a idade, não tenho problema. Eu digo, olha, companheiro, eu acho que vai ter problema. Não é tão tranquilo assim. E temos a convicção, se a gente conseguir, né, massificar essa discussão, inclusive a gente está orientando a criação de comitês municipais dos movimentos sociais, das entidades sindicais, para estar fazendo audiências públicas nas câmaras municipais, convocando a população para o debate sobre a Previdência Social. Com certeza nós podemos construir grandes mecanismos de mobilização que a gente possa inibir e não permitir que essa fatura tão cara que os golpistas estão querendo pagar para o grande capital nacional e internacional não se viabilize, que a gente tenha a capacidade de resistir e impedir eu diria, essa tragédia para a sociedade brasileira e para toda a classe trabalhadora. Eram esses elementos que a gente quer colocar para o debate, né, já agradecendo aqui antecipadamente a paciência pelo extrapolamento do tempo. Obrigado. Boa noite. Peço desculpas por não ter estado desde o princípio, mas eu estava lá na Câmara acompanhando a instalação da comissão, né? O teatro de operações, né? Agora é lá. Né? Depois será a Câmara inteira, depois será o Senado, mas hoje a gente tem que olhar. Né? Em primeiro lugar, parabenizar aqui a organização do evento. Isso aqui está matando a gente. Tá? O senso comum. Né? Essa coisa, essa pasmaceira geral, ou esse derrotismo. Né? Então, eu começo falando sobre isso, né? Que é isso. E o governo, o governo atual, ele tem utilizado os instrumentos de marketing para dizer aquilo que nós sabemos que não é verdade. Mas ele repete, repete, repete. E hoje, até pessoas esclarecidas já estão achando que a Previdência é deficitária, que efetivamente tem que mudar, tem que reformar. Então a gente começa chamando a atenção para isso. A gente precisa sair do comodismo que eventualmente a gente esteja. Nós temos que sair mesmo, voltar de novo. Os colegas mais antigos têm que se, né, lembrar, né? E os colegas mais novos não têm que achar que não é com eles, não. Mas eu vou ficar então 49 anos, então que se dane. Não. Né? Nós estamos mais do que nunca precisando entender, né, deslinchar essa... Gente, cada vez que eu olho essa PEC, que a gente senta num grupo de colegas para discutir, a gente acha mais alguma coisa que está ali. Mas isso aqui, se ficar assim, como é que vai ser
regulamentado, com certeza a mão vai pesar. Então, a regulamentação vem para retirar. Então, realmente, a Anfip está muito preocupada e saúda aqui esse encontro, né? Essa necessidade que a gente tem de debater e sair informado e, principalmente, traçar as estratégias para esse campo de combate, que nós estamos numa batalha. A batalha que tem agora, essa batalha da PEC 287, ela seguramente é a batalha final. Se passar a reforma da Previdência, eu vou procurar demonstrar, eu vou passar vários slides à frente, mas para a gente entender realmente isso. Então, a primeira coisa é falar sobre isso. Aqui a questão da propaganda. É isso aqui, pessoal. Ó, déficit da Previdência atinge maior patamar em 22 anos. Gente, olha o requinte, né? Então, quem olha isso, 150 bilhões de reais, todo mundo vai dizer, realmente, está falida, está quebrada. Aí ninguém se lembra, mas como é que uma instituição falida, como o regime geral, o INSS, paga religiosamente em dia? Todo mês. Algum aposentado ficou. Se tem uma coisa que provocaria uma revolução no Brasil, seria o atraso. Esses 33 milhões de benefícios pagos regularmente, todo mês. Então, está aí. A demonstração clara, a informação que nós temos é que o governo gastou em 2016 35 milhões de reais com publicidade oficial para falar disso. E esse ano deve ser muito mais. Aí, quando você coloca o que a mídia, o que os organismos internacionais, as financeiras internacionais estão gastando, realmente a gente não tem como competir com isso. A gente tem que usar outras estratégias. Então, vamos sair desse... Pode passar o próximo, por favor. Pronto. Isso aqui eu falo que é a parte motivacional, né? Nós temos aqui, ali, por um acaso, né, o presidente da comissão da PEC 287, eleito hoje, né, o Marum, comemorando com seus pares, né, a aprovação em primeiro turno da PEC 241, depois PEC 55 no Senado, e hoje emenda constitucional de número 95, que faz o quê? Que faz um... Eu já mostro para vocês. Mas é isso, eu acho que é contra isso que nós temos que olhar para essa foto e falar, não vai acontecer isso. Não vamos deixar que eles vão lá em plenário comemorar a desgraça que é essa PEC 287, que ela vai trazer para... E é todos, do mais humilde ao que ganha mais, será afetado em alguma maneira com essa proposta de emenda constitucional. Então, eu coloco isso para mostrar, né, para a gente poder realmente sair com um pouquinho mais de gás dessa reunião e debate de hoje. Isso aqui está como PEC 241, eu peguei do DIEESE, é a 55, e esse gráfico aqui, ele faz o quê? O que aconteceria se a PEC 241, ou se a emenda constitucional 95, tivesse sido aprovada lá em 2006, 10 anos depois? Né? A sistemática que nós temos, com o gasto sendo reajustado, nós teríamos esses valores, e em cima, em preto, estão os valores reais, aquilo que efetivamente foi gasto. Então, se a PEC tivesse em vigor há 10 anos atrás, isso aí seria a diferença. A educação teria perdido 384 bilhões de reais e a saúde, 290 bilhões de reais. Tá? Então, isso não é futurologia. Isso vai acontecer, só que vai ser maior ainda. Tá? Essa diminuição de recursos para essas duas áreas tão especiais e tão específicas. Bom, aqui começa, então, a palestra. Eu disse tem vários aqui, mas eu vou aproveitar que já foram faladas algumas coisas. A questão da Seguridade Social está sendo atacada frontalmente via a reforma da Previdência. O grande avanço da Constituição de 88 estará em risco agora com a aprovação dessa PEC. Ela fragiliza sobremaneira a Previdência e a Seguridade Social é isso. Tá muito, a Constituição não tem nada para ser reformado. Nada. Uma coisinha mais ou menos, de repente, o seguro-desemprego que faltou colocar, mas não precisa mexer na Constituição Federal. Pode passar. O conceito está lá no artigo 194, e aqui é a base da nossa intervenção da Anfip. A gente vem malhando isso desde 1992, quando foi regulamentada pela 8.212, pela 8.213, depois a questão da saúde, depois as outras leis. A gente bate, olha, a Constituição tem um negócio chamado Seguridade Social.
A gente fala e não sai uma linha. Parece que não existe a Seguridade Social. Então, isso aqui não é diferente do mundo inteiro, está aqui e está... Eu às vezes falo, brincando, mas... Vem cá, tem uma vergonha. Já que vocês querem acabar com a Previdência, por que vocês não mandam a emenda, então, para acabar com o 194? Acho que seria mais honesto da parte dos nossos governantes fazer isso. Porque essa PEC da reforma da Previdência, ela é extensa, ela é de difícil trato, difícil compreensão, mas traz instrumentos novos, coisas novas, conceitos novos, que não estão previstos na Constituição e que são agora colocados pelo Constituinte originário para depois ser transformados em lei e efetivamente haver a retirada de direitos. Então, a 194 está aí. São os objetivos, né? Pode passar. Aqui são os objetivos, não tem nada de especial. Há uma crítica sempre à Seguridade Social no seguinte sentido. O Constituinte de 88, ele imaginou um sistema de proteção social, mas esqueceu que o Brasil não tem recursos. E aí a gente fala, não, isso é uma mentira deslavada. Tá? Pode passar o próximo. E aqui está um esquema, né, de maneira esquemática, dizendo que, claramente, Seguridade Social é previdência, é saúde e assistência social. Tá? E pode passar. Aí nós vamos para a área do custeio. Pronto, aqui é onde a gente quer falar um pouquinho. Até 1988, nós não tínhamos a Seguridade Social, dessa forma, como está na Constituição, e nós tínhamos a Previdência Social, o regime geral, ele era financiado, basicamente, o INSS, na época INPS, pela folha de salários. Era só essa contribuição grande, né? As outras, nós tínhamos ainda a questão da contribuição sobre os jogos, né? Das loterias, mas é coisa pequena, só tinha folha de salários. Então, quando veio a Constituição de 88, ninguém foi irresponsável. O Constituinte de 88 pensou, eu vou fazer um sistema de Seguridade Social, mas eu tenho que suportar esse sistema. E, para tanto, foi criado. Não só criou as fontes novas, foi criado um orçamento à parte. Então, o orçamento da Seguridade Social, ele existe, ele é real. Infelizmente, ele nunca foi levado a sério por todos os governos. Todos. Desde o governo Collor, ninguém nunca fez o correto com relação ao orçamento da Seguridade Social, que é, através do Conselho Nacional de Seguridade Social, fazer isso, né, definir o tamanho da proteção social que seria dada e buscar, ou seja, alocar os recursos dentro de um orçamento próprio, para que não houvessem desvios. Então, se criou o orçamento da Seguridade Social. Infelizmente, o que a gente viu, governo após governo, e eu posso dizer todos fizeram isso, todos, sem exceção, não cumpriram o mandamento constitucional. Desviaram, sim, os recursos da Seguridade Social para outras despesas. Pode passar. Bom, essa aqui é a base da nossa sustentação no que diz respeito a tentar dizer, falar. Não há que se falar em déficit da Previdência, sendo que nós temos um sistema chamado Seguridade Social. Então, a gente faz essa publicação desde 1992, no primeiro momento de uma maneira pequena, hoje é um livretinho, agora tem várias outras maneiras de fazermos, mas isso dá um trabalho danado fazer essa conta. Não é simplesmente pegar, não. Há que se entrar dentro do orçamento público, fazer extração de dados, depois olhar isso e aí chega nessa conta que a gente vai apresentar agora. As receitas estão aqui no ano de 2015, 694 bilhões. É bilhão, pessoal. Eu não consigo nem imaginar o que é R$1 bilhão. Vocês imaginem 694 bilhões no ano de 2015. Tá? 2016 vai passar de 750, mais ou menos, 2016. Mas vamos lá. Qual é o grande problema da Seguridade Social? Eu vou dizer para vocês. O problema é esse. São 700 bilhões de reais que estão lá e os governos olham para aquilo e falam, meu Deus, esse dinheirão todo, será que eu não poderia construir, não poderia fazer estradas, poderia pagar juros, né? Ou arrumar esse dinheiro? Por isso vem a história da DRU, que era FEF. Então, desde o princípio, a cobiça foi o nosso problema. O nosso problema foi a cobiça desse dinheiro. Tá? Esse dinheiro que é arrecadado para uma finalidade específica. E, do outro lado, na outra conta, a gente faz a conta da despesa.
Tá? Então, nós tivemos, naquilo que a gente entende como Seguridade Social, 683 bilhões de reais executados. Tá? Isso aqui vai diminuir, tá? Com essa reforma, nós vamos ter uma diminuição nessas despesas. Pode passar. Isso aqui é a sequência. Vejam, em 2012, foram 82 bilhões. 2013, um pouquinho já de problemas. 2014, já chegou a crise. E 2015, 11 bilhões de reais. Tá? Então, a gente, quando vai mais para trás, todos os anos, efetivamente, houveram superávites na Seguridade Social. Aí o pessoal pergunta, mas, Floriano, mas e esse dinheiro foi para onde? Não, esse dinheiro não está em lugar nenhum. Esse dinheiro não foi colocado num banco. Apesar da Constituição prever esses fundos justamente para isso, nos momentos de bonança, está sobrando, então vamos guardar. Né? Porque pode vir um momento ruim. 2008 não está aqui, mas nós tínhamos também essa sequência de superávit subindo. 2008 caiu. O que nós tivemos em 2008? A crise econômica. O que o governo do presidente Lula fez? Uma das coisas que ele fez. Ele usou, muito assim, errado, mas usou a Seguridade Social para combater a crise econômica. Tá? Que é uma discussão que a gente precisa fazer hoje. Para que precisamos desse dinheirão todo que está em reservas? Será que eles não poderiam ser internalizados, melhorar o crédito, por exemplo? Tá? Então, essa discussão, em 2008, aconteceu, e o presidente Lula, o seu governo, usou desse instrumento e deu desonerações, e a economia conseguiu superar a crise de 2008. Tá? Vai passar. Aqui está o grande... assim, isso aqui, o secretário de Previdência Social, outro dia, ficou assim, ó, porque perguntaram a ele, bem diretamente, vem cá, precisa de reforma porque a Previdência está quebrada. Mas como é que você pega a Previdência quebrada e tira dela essa quantidade de dinheiro? Que aqui, no caso, é Seguridade Social, né? Mas é a lógica da coisa. Então, se está quebrado, como é que eu vou dar dinheiro? Como é que eu tiro dinheiro de lá? Então, vai ficar mais quebrado. Então, começa por aqui. A Anfip está apresentando uma proposta para proibir a desvinculação de receitas da União sobre a Seguridade Social, sobre os recursos da Seguridade Social. O ano de 2017, nós temos aí 120 bilhões de reais. A permissão que o governo tem para tirar de dinheiro. Então, que raios de déficit é esse? Que raios de necessidade é essa? Sendo que o próprio governo vai abrir mão ou vai gastar esse dinheiro em outras coisas. Tá? Bom, essa parte todinha aqui eu vou pular, tá? Para aproveitar o tempo que eu prefiro fazer o debate com vocês. Eu acho que nós estamos num momento assim, que é uma encruzilhada, servidor público, para o trabalhador da iniciativa privada, para os aposentados de todas as matizes, né? Nós estamos com um desafio muito grande. É mentira, não precisa fazer reforma. A reforma da Previdência necessária, ela é gerencial, por exemplo, ela é gerir melhor. O INSS ainda precisa ser aprimorado na sua gestão, nos seus sistemas de informática, nos seus serviços. A Anfip está apresentando um estudo agora, está lançando pelos próximos dias, uma proposta. Sim, nós temos uma proposta. A nossa proposta só que é diferente. Nossa proposta é inclusiva. O que a Previdência Social precisa é incluir quem está fora. E nós estamos falando de 40% da nossa força de trabalho hoje não contribui para a Previdência Social. Não vai se aposentar nunca. Possivelmente, passando a reforma, sequer o benefício de prestação continuada terá acesso porque morrerá antes. Não adianta. Tá? Então, a gente chama a atenção, nós temos aqui nessa questão da cobertura previdenciária no regime geral um contingente de 33 milhões de brasileiros, aí que eu acho que também é outro drama nessa questão da reforma. Nós temos, no regime geral, são 70%, os beneficiários do regime geral, 70% ganham um salário mínimo. A fortuna de um salário mínimo. E eles serão atingidos, sim, porque na hora que tem dois que trabalham e que ganham um salário mínimo, se o outro morrer, o cônjuge vai ter que optar ou o meu salário de aposentado ou a pensão. Então, significa o quê? A renda, e a gente sabe
Não é porque o cônjuge morreu que você vai gastar metade apenas a partir. Nós temos um monte de outras despesas, e é não verificar a realidade que existe no nosso país, em que, com o desemprego, principalmente agora, com todas essas chagas sociais que nós temos, a Previdência Social ainda é uma fonte de renda expressiva. Tem uma das outras coisas que eu coloco aqui, nós temos, pode passando, nós temos a economia dos municípios, pode passar. Eu falei para na dívida ativa. A economia dos municípios, 70%. Nós temos que chegar aos prefeitos e dizer para eles, senhor prefeito, 70% da sua arrecadação, 70% dos municípios brasileiros recebem mais dinheiro das aposentadorias e pensões pagas pelo INSS do que dos recursos que ele recebe dos estados e da União. Isso não é isso que vai acontecer. Então, a economia desses municípios, que são os municípios mais distantes, será severamente sentidos, os efeitos serão sensíveis no que diz respeito à economia do município. Então, é outro aspecto que eu acho que tem que ser usado agora. Nós precisamos usar os prefeitos, os vereadores, nos estados, nas assembleias. Nós precisamos capilarizar essa discussão, porque todos serão atingidos. Tá? Aqui a dívida ativa previdenciária, que o companheiro já falou, isso aqui é o meu trabalho. Eu, como auditor fiscal, a gente fiscaliza as empresas, quem está inadimplente ou quem sonega, e levantamos, fazemos um auto de infração. Isso aqui é um estoque que o próprio governo, isso aqui é dado do governo, já fala, 20% disso nem adianta cobrar. Essa é a realidade. Quando a gente consegue identificar o sonegador, nós não sabemos cobrar. O governo detesta cobrar, não sabe cobrar de empresário. Agora, nós sabemos que da gente nos cobram, né? Vai atrasar o carnê, vai atrasar o cartão de crédito, e imediatamente alguma consequência terá. Não é isso? Então, isso aqui alguém tem que tomar uma providência. Porque é estatístico. Nós só conseguimos cobrar 1%, deputado. 1%. 1% dessa dívida ao ano. Ou seja, vai levar 100 anos para cobrar? Então, o meu trabalho é inútil. É inútil. E a gente poderia ter, e aí a gente está tendo essa crise hoje dos serviços públicos, todos os serviços públicos hoje estão sentindo, um ou outro aparece na televisão, mas a prática a gente sabe. Na Receita Federal não é diferente. Nós temos postos sendo fechados da Receita Federal, no INSS é a mesma coisa, postos de atendimento do INSS sendo fechados. Então, realmente é uma coisa, o que está em jogo nessa questão previdenciária é decorrência da Emenda Constitucional 95. Ela surge como uma necessidade, porque, se deixar como está, tem uma coisinha muito simples. O INSS, o regime geral, ele é corrigido todo ano pela inflação. Quem é aposentado recebe, todo ano. Ele não recebe aumento, ele recebe a correção monetária da inflação. E todo ano se concedem mais benefícios. As pessoas se aposentam, né? Pelo menos esperam. Né? Então, é natural que a despesa previdenciária continue crescendo. É uma característica do Brasil. Nós somos um país ainda jovem, então as pessoas vão se aposentar. E, com essa sistemática toda, realmente, nós vamos ter vários problemas. O tempo está... Isso aqui é um outro ponto que eu coloco também. Hoje, o teto do regime geral ele é o teto do serviço público, e o teto do regime geral foi 20, foi 10. Em 2003, ele chegou pela última vez a 10 salários, foi R$ 2.400, e hoje ele está em 5.189, que é 5,89. Então, esqueçam 10 salários. Isso aqui é candente. Cada ano desce mais o teto do regime geral. Então, a Previdência Social, que ela é um sistema de... Quando a gente faz uma palestra mais completa e a gente entra na Previdência Social do regime geral e explica o funcionamento dela, a solidariedade que há dentro do sistema, aquelas pessoas que ganham mais, contribuem mais. Só que ele tem um teto.
Então, o que ele contribui a mais serve para pagar aquele que contribui de menos. Porque hoje, quem ganha um salário mínimo, a fortuna, o trabalhador que ganha, que recolhe por um salário mínimo, o que ele contribui, ele recebe de volta. O salário família, por exemplo, já retorna para ele. Em termos de... a imensa maioria recebe de volta. Então, o sistema previdenciário não tem que ser destruído. Tá? Então, e vai ser destruído pelo seu enfraquecimento. Esses 40% que hoje estão fora, que a gente divide mais ou menos, 20% tem condição de contribuir e 20% não tem condição nenhuma de contribuir. Não tem. A gente não conseguiu ainda colocar. Nas contas da Previdência, não vai dar tempo, mas a gente demonstra que desde 2008 até o ano passado, a Previdência Urbana, ou seja, quando você pegava só o regime urbano, a gente tinha, nessa conta que a gente discorda, tínhamos superávit. E a Previdência agora sofre realmente a crise econômica com o desemprego e a falta do financiamento. Mas não tem problema nenhum. Não há nenhum problema. O orçamento da Seguridade Social foi pensado para suportar momentos de crise. Sim, tem lá aquelas contribuições que eu passei, tem uma assim, ó, contribuição da União. Se houver necessidade, se o orçamento não suportar o total de despesas, a União é obrigada, tem um mandamento constitucional de que ela desloque dinheiro do orçamento fiscal para a Seguridade Social. E aí a gente está começando a entender o porquê da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é decorrência da emenda constitucional 95, que congelou o gasto público durante 20 anos. Como ela tem aumentos reais, a Previdência vai continuar tendo durante muito tempo aumentos reais, se ela aumentar, vai ter que tirar de outro lugar. Então, a lógica é essa, para manter o orçamento equilibrado, é a lógica financista mesmo, pura e simples, é dinheiro. Então, eu vou ficar por aqui, são muitos temas, a gente tem uma análise aqui da reforma, eu vou deixar aqui essa transparência. Tem propostas que são das centrais, são as nossas também. A nossa associação está fazendo uma emenda. O campo de batalha é agora, lá dentro do Congresso Nacional, mas, principalmente, é nos estados e nos municípios que a gente pode ganhar essa guerra. Esses deputados membros da comissão, eles não podem ter sossego. Tem que alguém sempre, de maneira organizada, ordeira, né? A gente tem que chegar a esses deputados de que nós não concordamos com essa reforma, que a Previdência Social não precisa dessa reforma e que, se for aprovado nos termos que o governo mandou, significa a extinção mesmo da Previdência Social enquanto política pública. E aí, meus amigos, eu vou dizer para vocês, se está ruim, vai piorar. Se está ruim, vai piorar. Então, não vamos deixar isso. Nós, como servidores públicos, temos assim, somos um pouco diferente em relação aos demais companheiros, a maioria tem nível superior, por exemplo. Então, nós temos esse sentimento. Vamos chamar para dentro essa responsabilidade, vamos nos mobilizar a sociedade e dizer claramente, não à reforma da Previdência Social. Vocês acabaram de assistir ao programa Contra a Corrente aqui na TV Comunitária de Brasília, sobre a PEC 287.